Estamos acompanhando aqui as informações a propósito da decisão anunciada agora há pouco pelo Banco Central, decretando a liquidação extrajudicial da REAG. Na nota oficial do Banco Central, fica bem claro lá, a liquidação extrajudicial da CBSF, nova denominação de REAG Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com sede em São Paulo. E aí na própria nota, há um trecho que diz assim: trata-se de instituição enquadrada no segmento S4 da regulação prudencial. O que significa isso traduzindo aqui? É o segmento que reúne instituições menores, pequenas, com impacto menor ou nulo para o sistema financeiro. E aí segue a nota dizendo que a participação é menos de 0,001% dos ativos do Sistema Financeiro Nacional, deixando claro ali que o risco de efeito dominó seria inexistente. Mas para a gente destrinchar esse assunto melhor, entender o que acontece a partir desse momento, nós convidamos o Alexandre Chaia, que é economista, professor de finanças do INSPER. Aqui a gente agradece pela gentileza de ter aceitado o nosso convite aqui no Jornal da CBN. Alexandre Chaia, bom dia. Bom dia, Milton. Alexandre, nós tivemos agora há pouco a liquidação extrajudicial do Banco Master, agora temos da REAG. Se comparam as duas liquidações, as regras são as mesmas? A regra de liquidação é a mesma. A questão é que são duas atividades totalmente diferentes. O Banco Master também era distribuidora, também era corretora, ele tinha atividade de varejo, vamos dizer, de banco comercial, emissão de CDB, de conta corrente. A REAG, na verdade, era uma distribuidora de valores que utilizava não para distribuir títulos, até ela tinha distribuição também, mas ela fazia muito a parte de administração e custódia de fundos de investimento. E podem existir consequências para outras instituições a partir do que aconteceu hoje com a REAG? Bom dia, Cássia. Bom dia. Sim, consequências obviamente sempre tem. Uma DTVM, né, uma operação de administração de fundos, ela, na verdade, ela presta serviço para diversos gestores menores, gestores maiores, grandes empresas, que acabam montando fundos de investimento de todos os tipos, fundos estruturados, fundos imobiliários, fundos de participação, fundos multimercado, e esses gestores vão ter que procurar um ou outro administrador. Muitos já tinham saído desde da Carbono Oculto, muita gente estava já saindo da operação da REAG, ela foi perdendo cada vez mais fundos que sendo transferidos, porque é importante deixar claro para as pessoas que, diferente de banco, um administrador de fundo de investimento, ele não é dinheiro dele, ele presta um serviço. E esse dinheiro pertence aos investidores. É um CNPJ separado, é uma pessoa jurídica independente. Então, quando acontece uma situação dessa, o que as pessoas fazem? Eles pedem para transferir esse fundo para um outro administrador. O que vai acontecer com a REAG é isso. Ele vai transferir todos os ativos que faltavam, os fundos, um novo administrador, e a vida continua igual para todo mundo. Por isso que o Banco Central classificou ele como S4, baixo risco, porque ele não envolve relacionamento com o sistema financeiro, com o mercado como um todo. O que ele envolve é administração de fundos que vão ser transferidos. Agora, isso é uma burocracia. Você pega a situação no Banco Master, que ele tinha corretora, fazia administração de fundo, e muitos fundos estão demorando para transferir, o interventor demora para autorizar a transferência, e isso gera um impacto para aquelas pessoas que têm fundos, que têm atividades, fundos dentro daquele administrador. Agora, o que acontece com esses clientes investidores da REAG nesse momento, independentemente de quem sejam ou quantos sejam nesse instante, eles passam pela mesma regra de um cliente, por exemplo, do CDB do Banco Master? Não tem nada a ver. Como eu estava falando, a questão é exatamente essa. Quando você aplica num fundo, esse é até um ponto importante para deixar claro para todos os seus ouvintes, quando você investe num fundo de investimento, você não está investindo na instituição financeira. Você constitui um condomínio de investidores, e aqueles investidores, eles são os donos daquele condomínio. Quando um administrador tem intervenção, aquele condomínio continua existindo, ele não deixa de existir, e ele vai ser transferido para um outro administrador. O que acontece, e por consequência disso, também não tem fundo garantidor. Então, não existe possibilidade de você falar, olha, o banco está me devendo, porque não tem dívida do banco. O que vai acontecer é que durante um período aí de um mês, até desenrolar todo esse processo,
esses investidores não vão poder aplicar nem resgatar dinheiro, porque simplesmente, a resgatar até pode, o interventor pode até autorizar a retirada do dinheiro, mas é mais difícil, porque ele vai levantar tudo que tem dentro dos fundos para autorizar que ele vá para um outro administrador, para um Itaú, para um Bradesco, um Santander, para um outro administrador qualquer, que aceite esse fundo, e aí tem que ver se alguém está disposto a aceitar um fundo que a REAG era administradora. Então, esses são os trâmites e os trabalhos que os investidores vão ter nesse período. Então, tem essa possibilidade de esses investidores terem dificuldade de conseguir transferir esses fundos para outra instituição? Tem, dependendo se a instituição achar que pode ter algum tipo de desvio de conduta, algum tipo de problema naquele fundo, a instituição do outro lado ela não é obrigada a aceitar. O Banco Central não pode, nem a CVM pode obrigar um administrador a aceitar um fundo. O que vai acontecer num caso desse é que aí o condomínio vai ser extinto, então ele vai ser desfeito e vão ser pagos para os investidores os ativos. Então, o que conseguir receber em dinheiro, paga em dinheiro, o que não receber em dinheiro, recebe em ativos. Então, se a pessoa tem lá participação em ações da Petrobras, o que vai acontecer? Vão dividir cada cotista em função de quanto investir, vai receber um pedaço de ações da Petrobras, um pedaço de ação. Obviamente, Petrobras é fácil vender, então eles receberiam em dinheiro, mas alguns ativos eles vão acabar recebendo em ativos mesmo, mas risco para o investidor que está lá, se não tiver nenhum tipo de ilegalidade, não tiver dinheiro como aconteceu na Carbono Oculto, de operação ilegal ou de algum tipo de desvio de conduta, simplesmente o condomínio vai ser extinto, eles vão receber o dinheiro de volta, mas vai demorar. Isso é um processo que vai demorar, mas não existe risco de perda de dinheiro. O que faz o Banco Central a partir de agora, a partir dessa decisão? Não, o que ele vai fazer, ele vai parar qualquer tipo de novas operações que possam ocorrer naquela instituição. Então, ela não pode mais aceitar nenhum fundo novo. O que ela vai fazer é começar o processo de levantamento do que tem, levantamento da posição atual e, a partir daí, autorizar que seja transferido para uma outra instituição ou autorizar que seja, vamos dizer, liquidado aquele fundo para poder as pessoas receberem o dinheiro. Basicamente, ele vai fazer isso e vai começar a levantar outras coisas. Eu falei de um pedaço da atividade da REAG, um pedaço dela como administradora, que eu acho que é o principal fator que o Banco Central está preocupado. Com todos esses escândalos que aconteceram, ele está preocupado em evitar que novos problemas aconteçam. Agora, depois daí, ele também é distribuidor de ativos, ele pode fazer algum tipo de emissão de CRI, prestando serviço. Então, vão ter as outras atividades que vão começar a ser liquidadas. O Banco Central vai colocar um interventor, que provavelmente é diferente do que está do Banco Master, porque já tá no Banco Master, para começar a levantar efetivamente o que tem de ativos, o que tem de dívidas e o que tem que parar de operação. Mas o que ele vai fazer agora, de imediato, é parar qualquer atividade nova que o banco que a distribuidora esteja fazendo. Agora, professor, a partir dessa liquidação de hoje, anunciada, liquidação da REAG, é possível que haja algum tipo de diferença de norma, um rigor maior em relação à atuação de corretoras como essa? Vamos lá, ela não é uma corretora, é uma distribuidora. A corretora que lida com bolsa, essa já tem bastante regulação, tem a própria bolsa regulando, fora a CVM, fora o Banco Central. Sim, é possível. Isso tem acontecido desde a própria questão da REAG, desde aqueles desvios de recursos das contas dos bancos. O Banco Central está apertando cada vez mais a regulação, mas esse processo é exatamente o que acontece com qualquer sistema financeiro do mundo. Quer dizer, você tem brechas na lei, essas brechas são exploradas por agentes que procuram essas brechas e depois disso o regulador descobre e fecha essas brechas, e outras brechas vão se abrindo. Então é um processo de melhoria contínua. O que o Banco Central fez, ele está passando por um processo de revisão das regras de investimento, de regras de controle, nível mínimo de capital e todas essas questões vamos dizer, a necessidade de você ter mais segurança na transferência de PIX, que foi aqueles desvios que aconteceram, a própria preocupação com o que aconteceu na REAG, com dinheiros de prefeituras, de Estado, que também tiveram impactos na aplicação do Master. O que está acontecendo é o Banco Central e a CVM, por conta da parte de investimento, melhorar a regulação. Mas faz parte de um processo de crescimento do sistema financeiro, esses eventos acontecerem e o regulador melhorar o processo de regulagem. Alexandre Chaia, muito obrigado.
por nos atender e por trazer aí suas informações a propósito desse ato que acabou de ocorrer, decisão tomada agora há pouco aí pelo Banco Central em relação à REAG. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado mesmo, obrigado, Cássio. Obrigada. Alexandre Chá, economista, professor de finanças do INSPER, conversou com você agora que são 8h48.